Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Review, um programa em que nós aprendemos e conversamos sobre as mensagens bíblicas do sábado. Essa semana nós estamos conversando sobre a série Vislumbres da Graça e hoje nós vamos conversar sobre a abundância da graça em meio à escassez. Comigo hoje é a nossa irmã Monique, seja muito bem-vinda ao programa de hoje. E eu gostaria, Monique, de começar falando um pouquinho para os nossos irmãos sobre o tema que nós estamos aprendendo com o pastor Alain, sobre a abundância da graça em meio à escassez, e ele usou como referência o livro de Ruth. Nós estamos já no segundo capítulo, e hoje ele falou sobre aquele momento em que Ruth, depois de já ter chegado em Belém, ter ido atrás de sustento para sua família, para ela e para sua sogra. Você, em algum momento, como você vê essa situação de Ruth? Eu vejo que Ruth, ela, em primeiro lugar, minha opinião, Ruth ela tinha um coração assim quebrantado. Ela, onde ela deixa o orgulho, ela deixa a posição dela, né? E cuida, ela abraça uma sogra que estava desamparada. E ela vai à luta, né? Ela não espera só. O pastor Alan falou muito disso, né? Você fica esperando a graça de Deus somente ou você vai à luta, né? Também. Na verdade, a maior mensagem, o maior aprendizado que eu tirei dessa mensagem foi justamente isso. Que a gente não pode só ficar esperando, né? Somente tudo vir a nós. Não, a gente tem que ir à luta. E Ruth foi à luta, né? E ela não desamparou a sogra, que na verdade na história de Ruth é o que mais me chama a atenção, porque ela tem ali um amor muito grande pela sogra, ela deixa o orgulho de lado e ela tem um coração quebrantado, né? E o coração quebrantado, na minha visão, não é só você se derramar na presença de Deus somente. Não, o coração quebrantado é você também com seu irmão, você deixar seu orgulho de lado, você ter compaixão pelo seu irmão e ajudar de alguma forma, né? Deixar o orgulho de lado mesmo e ir à luta. Então, assim, resumindo, né? Para mim, a história de Ruth é você confiar em Deus, acreditar na graça de Deus, mas você ir atrás, ir à luta para você alcançar aquilo, né? Então, o maior aprendizado dessa mensagem para mim foi isso. Certo. E a gente viu também o pastor falando, né, ali da importância de a gente acreditar na provisão que Deus nos dá. Porque muitas vezes a gente fala assim, ai, quer conquistar com a força do nosso próprio braço, né? E ali ela fez a parte dela. Porque a gente tem que, muitas vezes, a gente vai lá, faz a nossa parte, mas a gente também precisa confiar e descansar em que Deus vai nos prover, né? Esse. Esse descansar, às vezes não é fácil, né? Você tem que segurar a ansiedade, parar, respirar e falar, bom, vamos lá. Agora eu preciso descansar, confiar em Deus que Ele está fazendo o melhor para mim, porque a gente tem isso, né? Eu tenho aquela ansiedade de resolver tudo, de fazer tudo, e às vezes você acaba se precipitando. Então, ter a sabedoria de descansar e confiar não é uma tarefa fácil. Então, diariamente, eu acho que assim, você consegue isso, não é de uma hora para outra. Você tem que diariamente estar em comunhão com Deus, Sim. para quando vier uma situação como essa, você conseguir descansar e acreditar no propósito de Deus para aquela situação. Uhum. Eu passei por um processo muito complicado, ainda estou me recuperando, mas eu sempre descansei em Deus, entendeu? Eu acreditei que tudo aquilo que eu estava passando tinha um propósito. Certo. E eu acredito ainda, né? Porque eu ainda tô passando pelo processo. Todos os irmãos sabem que eu passei. E, e essa palavra descansar, é até curioso você falar sobre esse descansar, porque
foi o que mais ficou na minha cabeça, o tempo inteiro. Descansa, descansa. A primeira visita que eu tive, quando eu estava no hospital, que foi do pastor Efraim, foi a palavra que ele me falou, descansa. Agora é o momento de você descansar e confiar. E realmente, eu peguei aquilo pra mim e fiquei bem. Psicologicamente, eu posso dizer pra você que eu fiquei bem. E tô até hoje psicologicamente bem, entendeu? Mas o descansar é muito importante. Você pegar aquilo e acreditar em Deus que Ele tá preparando tudo conforme a vontade dEle. E é isso. É até curioso eu estar aqui hoje, porque eu refleti muito isso na mensagem, escutando o pastor Alan, né? Como que é você... Aí teve a música que falou descansarei, enfim, tudo te leva, né, para você meditar naquilo. E essa palavra descansar, para mim, é o mais importante quando você passa por uma situação dessa, como o Ruth passou, como tantos outros, como o Jó passou, enfim, entendeu? Então, resumindo, é isso. Tô nervosa. Não. Eu, assim, eu achei interessante, desculpa, eu não tô sabendo do que você viveu, tá? Se você sentir a vontade, quiser contar, fica à vontade, mas não existe cristocidência. Eu achei interessante o pastor falando também isso, achei né? interessante. Que aquilo que muitas vezes a gente pensa que é uma cristocidência, não é. É a providência divina naquele momento em que a gente olha e fala, não tem saída. Não tem... Porque assim, a gente vai até onde está a nossa mão. E tem a parte que Deus permite que a gente vá, mas tem a parte que Ele fala, filha, deixa que eu cuido daqui em diante, né? E eu vejo Boaz como esse, filha, deixa que eu cuido daqui em diante, me deixe cuidar de você, porque eu vejo o cuidado de Boaz ali, quando ele fala, quem é aquela ali que tá no meio de todo... Deus deu um destaque para Ruth aos olhos de Boaz ali, e ao mesmo tempo ele falou, deixa que eu cuido, né? E como é ser cuidado por Deus nesse momento? Eu achei interessante que o pastor trouxe para nós o Salmos 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. De novo a palavra descansar. Se submeter ao cuidado de Deus. Para você, como é conseguir essa cristocidência, esse cuidado de Deus? Como é ser cuidada, pegada por Deus? Como que você se sente nesse seu processo? Então, eu sempre, na minha vida, assim, eu sempre planejei tudo. Sempre, né? O casamento, a faculdade, sempre foi tudo programadinho, assim. Sempre pedi muita orientação para Deus, mas eu sempre planejei. Eu gosto de planejar as coisas, sabe? É uma coisa minha, assim. Uhum. E aí, de repente, eu me vejo numa situação, para resumir, né? Eu fiquei grávida sem planejar. Tá. Eu usava um DIU, que praticamente, né, minhas amigas usam, enfim, nunca ninguém teve problema com isso. E aí, de repente, tô grávida, né? Então, imagina, uma situação... Já começa uma situação sem planejamento. Planejamento zero, não tinha esse planejamento. E assim, eu não tive nenhum problema referente à gravidez. Pra mim, tranquilo. Que bom, uma bênção. Só que por conta, né, de um objeto estranho e tal, tinha toda uma complicação envolvida. E aí eu encarei, fiquei bem, não, vai dar certo, tudo mais, né? Aí entra você entregar na mão de Deus, entendeu? Se aconteceu, tem algum propósito, né? Sim. Porque não era algo que eu estava planejando. E aí entra a questão de você confiar, entregar, descansar, porque é aquilo que você falou. Até o que eu posso fazer como ser humano cabe a mim, né? o que cabe a mim fazer? É confiar em Deus e fazer tudo que eu puder fazer como humano para tudo dar certo, né? Então fiquei internada, passei por um processo longo, eu não podia, fiquei muito tempo de repouso, enfim, né?
Graças a Deus, a minha saúde estava bem, então não tive nenhum problema comigo. Mas a questão da gestação foi muito complicada, né? E todo momento eu pensava... Não, e assim, você escuta várias coisas, né? Os médicos falam uma coisa, falam outra, falam outra. E aí, eu tive muitos boás na minha vida, nesse processo. Porque a equipe de enfermagem, entendeu? Sempre tinha alguém lá que me via e ia lá conversar comigo, entendeu? E assim, no hospital é normal ter casos desse tipo. Eu não era única. Eu tinha várias pessoas passando até por coisas parecidas, iguais, enfim, entendeu? Mas assim, eu via que eu era vista por algumas pessoas usadas por Deus ali dentro, entendeu? Então, eu posso dizer com toda certeza que eu tive muitos boás na minha vida ali, que ia me acalmar, né? ia me acalentar quando eu estava precisando, ia me dar uma palavra da Bíblia mesmo, pessoas usadas por Deus, entendeu? Eu fiz amizades, eu tenho amizade até hoje com algumas profissionais, porque... Assim, eu tinha que passar por tudo aquilo, entendeu? Por quê? Porque eu estava vivendo também uma escassez em algumas áreas da minha vida. E aquilo, querendo ou não, me fortaleceu meu marido, minha família. Mas, assim, o nosso propósito, o meu do meu marido, era descansar em Deus mesmo. Vamos fazer o que nós, como humanos, podemos fazer, e o restante é com Deus. Sim. Dali pra frente, ele vai cuidar, ele vai, né, prover. E vamos ver o que tem além disso, né? E, assim, não foi da vontade de Deus que eu tivesse o bebê. Embora não fosse planejado, eu queria, né? Obviamente. Todo mundo quer, né? Mas Deus ele abraçou, ele confortou, né, toda a família, e nós ficamos bem, nós passamos por esse processo de uma forma boa, eu posso dizer assim. E ainda estou me recuperando, porque faz pouco tempo, né? Mas eu já até esqueci a pergunta que você fez, me desculpa. Não, tudo bem. Já me esqueci. A gente mas, tá falando enfim, dos boazes que Deus traz pra nossa vida. Mas assim, de uma forma geral, o que eu fiz tudo como ser humano. E eu confiei em Deus o restante. Entendeu? Sim. Assim como o Ruth, eu fui você a luta. teve a perda. Exatamente. Eu fui a minha luta era ali, era eu estar ali. Era aí que eu queria chegar. Que a minha luta, de você ir à luta, era eu estar ali, parada, esperando. Entendeu? A minha luta foi essa. E eu não podia fazer nada mesmo. Literalmente. Entendeu? E ali em diante era com Deus. E eu descansei. Eu posso dizer pra você que eu consegui descansar, sim. Às vezes eu até penso, como que eu consegui descansar tanto? Porque muitas vezes no meio dessa luta, no meio da dor, a gente não sabe como descansar naquele momento, né? E até mesmo nesse momento de perda, é um momento em que a gente fala assim, Senhor, o que eu fiz? Ah, sim, isso... O que eu fiz? Senhor, em algum momento eu te desagradei? Ou em algum momento eu falhei com o Senhor? A luta, principalmente a luta da perda, ela nos faz questionar muitas coisas, né? Verdade. E a gente fica numa batalha emocional entre a carne, que faz esses questionamentos, e a fé que nos leva a confiar no Senhor nesses momentos, né? Então, uma luta interna, a gente a gente sabe que o Senhor nos consola, a gente vive o consolo de Deus, mas a gente também luta contra a nossa carne para descansar no Senhor nesse momento, né? Sim. Em meio a essa escassez do luto, principalmente, né? Porque quer queira, quer não, é um filho. Não, é um luto, com certeza. É um filho sim. que a gente tá perdendo, Sim. e é um luto. E eu sei do que você tá falando, porque eu já vivi esse luto. Então, não é fácil. Não é fácil para mulher nenhuma viver esse momento. E não só para mulher, né? Para toda a família é uma coisa muito complicada. E a gente vê que a Ruth viveu essa perda, viveu esse luto. A sogra dela viveu esse momento de luto. Noemi foi uma mulher que naquele momento ela estava nessa escassez emocional da dor, né? Tava até tão fechada que ela não conseguia ver Deus agindo ali.
né? Foi interessante até o pastor Sim. trazer isso pra gente na palavra, porque a dor de Noemi, né, se a gente lembrar até do primeiro capítulo, ela falou, não, filha, fica você aqui com a sua família, com a sua descendente, eu vou pros meus lá, eu vou ficar com a minha família, eu vou ficar com os meus descendentes, mas a Ruth, ela parecia que era um anjo de Deus ali, abraçando Noemi, cuidando de Noemi, né? Ela até, de uma certa forma, abençoando Noemi nesse momento. Não, vamos nós duas juntas Sim. superar esse momento de dor, de luta, né? E Deus ali colocou Boaz representando o próprio Senhor, Sim. que nos abraça, que nos cuida, que nos acolhe, né? E o interessante é quando a gente vê lá no texto que Noemi reconheceu isso quando ele viu o cuidado de Boaz, sim. né, com Ruth, verdade. né? É que ela reconheceu ali que algo de extraordinário estava acontecendo, né? Nossa, foi ele mesmo, é assim, né? É dele que você tá falando. É o nosso parente, né? Entendeu? Coincidência, né? A cristocidência. Cristocidência, né? Então. E assim, como eu te disse, a gente precisa identificar os Boaz, né, que passam pela nossa vida e também ser um Boaz para alguém, né, usar a experiência para abraçar alguém, ter sensibilidade, eu acho. Eu acho que a sensibilidade de você abraçar alguém e ajudar, às vezes para você não é nada, mas para aquela pessoa ali foi tudo. Às vezes a pessoa que está ajudando nem lembra mais que ajudou, né? Passa, e aquela outra que foi ajudada vai lembrar pro resto da vida, porque foi abraçada. É como eu, né? Tem pessoas que nunca vão sair da minha história mais, mesmo elas não sabendo, entendeu? Para mim, teve pessoas ali essencial nesse meu processo, de ter que ficar parada, entendeu? Só descansando, né? Porque não é todos os dias que você consegue descansar, né? Tem dia que você fica ansiosa, apreensiva. Ai, como que será? Como que é? Ai, meu Deus, fala comigo. Enfim, né? E não é fácil. Não é fácil, mas... Tanto que hoje eu tento... eu tento mais, me chegar mais a Deus, orar mais, né, pra sempre poder descansar nele. Porque isso é uma coisa que você busca diariamente, não é uma coisa do nada, né? Que você vai acordar e tá pronto. Porque, como eu passei por tudo isso, eu vi que eu precisava descansar mesmo. Todos esses planejamentos que eu fazia, né? Que tudo estava dentro do meu controle, Deus, uma hora ele falou, não, calma, agora eu que vou... Eu que tô aqui no comando agora. Descansa, fica quietinha aí, entendeu? Foi essa lição que eu tirei da minha história, entendeu? E eu sei que Deus vai continuar cuidando, sei que Deus tem grandes coisas na minha vida ainda através disso, tenho certeza. E é isso. É isso. E eu acho interessante você falando isso, porque você está trazendo à tona uma coisa que o próprio pastor falou ali, da importância de nós sermos gratos aos Boazes que aparecem na nossa vida e que o Senhor coloca ali para cuidar da gente, né? É importante da gratidão, do reconhecimento, né? Que essas pessoas foram... Não tem cristocidência, né? A pessoa, ela é a representação do próprio Cristo ali, cuidando da gente. São pessoas escolhidas por Deus no momento que... não, de repente apareceu aqui. Não tem um... Não, é verdade. O de repente é o próprio Deus agindo na nossa vida, né? Eu não tenho dúvidas. Eu vi muito isso. Nossa, mas... né? Ai, a enfermeira tal estava de plantão naquele dia, ela me falou... Aí, um exemplo, né? Eu tava com algumas dúvidas na minha cabeça. Ela entrou sem nem me conhecer e já... A palavra que ela me deu naquele momento é como se Deus estivesse me respondendo algo através dela. E ela não sabia nada da minha história, né? Nada. Só sabia meu nome, minha idade e o porquê eu estava ali. O que tá na ficha técnica, só né? aquilo. E aí, ela teve até um momento que... Né, esse caso que eu tô te falando, que eu estava com várias dúvidas na minha cabeça e tal, ela entrou, não fez só pra me conhecer. Depois ela voltou, porque ela falou, eu vi que eu precisava falar alguma coisa pra você.
Imagina, aí ela me fala uma palavra, leu até um versículo, e ali eu entendi mesmo que eu precisava descansar, entendeu? Porque isso foi tipo nos primeiros dias, né, de internação. E a partir dali eu só entreguei mesmo, entendeu? É como se tivesse saiu mesmo do meu controle, entendeu? Que eu tanto fazia questão de controlar tudo, entendeu? Então é isso. E não teve só esse caso, teve vários Boaz, né? Como eu te falei. E eu espero também que eu seja um Boaz na vida de alguém, entendeu? Que eu possa, de alguma forma, demonstrar um direcionamento para alguém de alguma coisa. Eu espero isso, entendeu? Através até do que eu vivi. E é isso. E se você pudesse falar para os nossos amigos que estão assistindo hoje, assim, para os nossos irmãos, que palavra você falaria? Daquele seu momento que você gostaria de ter ouvido, o que você falaria para eles hoje? Olha ali para eles e fala para eles ali. É só uma palavra, confia. Então vamos formular uma frase, né? Confie em Deus que ele tá no comando. É isso. Porque naquele momento que eu tava passando por aquele problema, em nenhum momento eu quis fazer algo meu, assim, né? Eu entreguei, confiei, e eu sabia que Deus iria fazer da forma dele. Então, assim, confia, acredita. E também, assim, eu acho que a gente precisa ir à luta também. Não é só, que eu não sei, né? Cada pessoa passa por uma situação diferente. E tem situações que você precisa ir à luta. Não é só ficar esperando cair do céu, né? Porque a graça, ela tá lá. Mas você precisa ir à luta para você alcançar essa graça. Confie em Deus como se tudo dependesse dele, porque mas trabalhe para que como se tudo dependesse de você. Aí, juntando uma coisa com a outra, você alcança essa graça, né, de Deus. A melhor palavra que pode resumir essa frase do pastor, eu acho que é a oração. Sim. É orar e agir. Orar, ação. A ação de orarmos, de irmos até o Senhor, é essa dependência. A gente depende dele, mas a gente também age, a gente também tá ali. E se a gente caminha em sincronia com o Senhor, todas as coisas contribuem, né? Pro bem daqueles que amam e servem ao Senhor. Então, é doloroso? É sofrido? Mas quando a gente permite que o Senhor haja na nossa vida, as cristocidências, como disse o pastor, elas nos abençoam ainda mais, né? E eu quero falar para você, querido amigo e irmão, se você já passou por algum momento de dor, de luta, como Ruth passou, como a nossa amiga passou, como eu já passei, seja um Boaz, seja na vida de alguém, como Ruth foi na vida de Noemi, esteja ali, porque a sua dor é bálsamo na dor de outra pessoa. A sua dor pode servir de cura na vida de uma outra pessoa. Ajude, estende a mão, esteja disponível. E se você puder, compartilhe esse vídeo, divulgue essa palavra e assista também a palavra que foi falada pelo pastor Alain aqui do nosso review. Tenha uma boa semana e que Deus os abençoe. Amém?